Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, com vocês hoje e sempre. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo do 20 ao 24. O que é que está acontecendo aqui nesta passagem? O nosso Senhor Jesus Cristo percorreu toda a Galileia pregando o Evangelho do Reino, mas teve algumas pessoas em algumas cidades que não se arrependeram dos seus pecados, não receberam a Cristo como seu Salvador. E agora o Senhor Jesus Cristo passa a advertir a essas cidades da Galileia. E aqui no versículo 21, ele diz: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. No versículo 22 ele diz: Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Então, o Senhor Jesus Cristo está aqui apresentando juízo para essas cidades impenitentes, cidades que presenciaram os milagres de Jesus, que viram os milagres de Jesus, que ouviram a voz de Jesus, mas não se arrependeram dos seus pecados. E ele está dizendo aqui que no dia do juízo, ou seja, na segunda volta dele, haverá menos rigor para estas cidades, Tiro e Sidom, do que para Corazim e Betsaida. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que muitos nessas cidades que não aceitaram a Jesus, que não receberam a Jesus, serão condenadas ao fogo do inferno. E Cafarnaum? Cafarnaum era a cidade que Jesus vivia, que Jesus morava. Jesus morou em Cafarnaum durante o seu ministério. E ele diz aqui sobre Cafarnaum no versículo 23: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Por quê? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, no versículo 24, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Muitos em Cafarnaum também, a exemplo de Betsaida, de Corazim, não acreditaram, não creram nas pregações de Jesus e não se arrependeram dos seus pecados. E Jesus aqui está proferindo juízo também para Cafarnaum. Três cidades da Galileia que não se arrependeram dos seus pecados. Jesus não está falando da cidade, ele está falando das pessoas da cidade. O que é que fica de aprendizado aqui para mim e para você, para nós? É que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é amoroso, o nosso Deus é misericordioso, mas o nosso Deus é um Deus justo. E muitas pessoas hoje elas só querem saber do amor de Deus, elas só querem saber de um lado de Deus. Elas não querem tomar conhecimento do juízo de Deus que está sobre aqueles que não professarem a fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu queria que vocês meditassem nessa palavra no dia de hoje. E eu quero trazer aqui para você a seguinte reflexão, o seguinte pensamento. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, todos aqueles que presenciam o poder de Deus nas pessoas que o cercam e não se arrependerem dos seus pecados, a semelhança de Corazim, a semelhança de Betsaida, a semelhança de Cafarnaum, elas arderão no fogo do inferno.
elas serão punidas, porque Deus é um Deus justo. Então, a minha mensagem para você hoje é o seguinte: você que está ouvindo, vendo essa reflexão, arrependa-se dos seus pecados, se volte para Cristo. Lá você não vai ter, lá que eu digo é lá no céu, quando você chegar diante de Cristo. Você não vai ter a desculpa de que você não ouviu o Evangelho, porque tem muita gente pregando o Evangelho. Então, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se voltar para Cristo Jesus, você precisa confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você possa herdar o reino de Deus. Não há nenhuma outra fórmula de você conseguir a sua salvação a não ser através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se arrependa, se volte para Cristo e professe-o como seu único e suficiente Salvador. E se batize para que o Senhor Jesus lhe receba de braços abertos lá no céu, como recebeu Estevão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam comigo, com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.